Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. Prazer imenso ter você por aqui. Vamos para mais uma aula falando sobre o nosso livro, né? O livro que a gente está lendo, o livro que a gente está apresentando, o Animal Social. E aí eu decidi trazer aqui mais alguns tópicos, né? Estamos no capítulo 2. A gente está fazendo uma leitura minuciosa, estou dando vários exemplos aqui. Não necessariamente são exemplos que estão no livro, né? E aí é interessante você saber que o ideal seria realmente, como a gente falou logo no início, né? O ideal seria realmente que você estivesse com o livro lendo, porque aí você vai ter acesso não só aos exemplos do livro, mas também você vai poder ter acesso aos exemplos que a gente está dando aqui e vai poder articular essas ideias aqui abaixo. Tem um detalhe especificamente nesse trecho aqui. Alguém comentou, um rapaz comentou nessa nossa série de vídeos que era consultor financeiro, né? E até perguntou se esse livro forneceria para ele, por exemplo, alguns elementos da psicologia social, né? Para que ele pudesse melhorar a sua atuação, né? E aí tem uma questão interessante, porque quando eu estava justamente preparando esse trecho aqui dessa aula, foi que eu lembrei desse comentário. Infelizmente eu não lembro quem foi que comentou. A gente recebe vários comentários aqui no canal, mas se a pessoa estiver acompanhando, a pessoa vai saber que é ela. Inclusive pode deixar escrito aqui abaixo, ó, foi eu que falei sobre isso e tal. Nessa aula a pessoa vai entender, tem uma questão interessante aqui para a pessoa entender, né? Mas não só para quem é consultor financeiro, isso é para o nosso dia a dia, inclusive do ponto de vista clínico, né? Seja você um psicólogo ou psicanalista, porque a gente vai falar sobre o viés da negatividade. Nesse capítulo 2, como ele está falando sobre cognição social, até agora nós estamos falando sobre o cérebro e a evolução de forma tendenciosa, né? Então a gente viu vários vieses, né? Vários efeitos, né? O efeito Barnum, efeito holofote, o viés egocêntrico, o viés do ponto cego, que faz com que a gente tenha uma percepção da realidade que seja um pouco distorcida, ou digamos assim, um pouco distante do todo. E isso, de certa forma, também traz sofrimento para o ser humano, né? Por isso é interessante você saber disso, né? Especificamente nesse trecho aqui, por que o mal é mais forte do que o bom? Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas às vezes você tem um dia que é muito legal, tá? Você tá tendo um dia que é muito bom, enfim, tá correndo tudo bem, tal. Quando chega no final do dia, você recebe uma notícia negativa. Para a grande maioria das pessoas, aquela notícia estragou o dia. Não, meu dia foi completamente estragado por causa disso e tal. Então aí o que é que acontece? Porque você vai entender agora por que isso acontece, né? Por uma questão de evolução, por uma questão de genes, nós temos o que a psicologia social chama de viés de negatividade. Isso é muito forte na nossa mente, né? Se você já falou em público, apresentou um trabalho, deu uma palestra, você já deve ter percebido que, sei lá, vamos supor que você esteja apresentando um trabalho na faculdade e aí você percebe que a maioria das pessoas estão gostando daquilo que você está falando, mas tem uma que está discordando. Lá no fundo tem uma pessoa que está discordando. Parece que o impacto que você sente ao olhar aquela pessoa é muito maior do que todas as outras pessoas que estão gostando daquilo que você está falando, né? Então, é por isso que, por exemplo, a notícia ruim, né, pessoal, as pessoas chegam a dizer que notícia ruim se espalha rápido, né? Porque, de certa forma, né, as pessoas se concentram mais em situações de ameaças ou ameaças potenciais. Então, a notícia ruim, ela é muito mais compartilhada com muita frequência do que a boa notícia. Tem muita gente que fala assim, não sei porque que os jornais, né, não falam sobre as boas ações. Não falam porque não vendem. Não falam porque o ser humano tem um viés de negatividade. Não falam porque notícia ruim vende muito mais do que notícia boa. O desastre que aconteceu e tal. Por que isso acontece na nossa cabeça? Por que o ser humano ele se interessa por isso, né? Então, veja, a gente vai explicar essa questão do viés da negatividade, mas antes eu queria trazer alguns pontos aqui, né? Porque, por exemplo, efeitos de eventos positivos e negativos. Vamos imaginar que você tem ali
que o livro chama de set point. Set point é assim, ó, a tua felicidade está no nível X, que geralmente é o que ela fica, ok? Então vamos imaginar que você acorda de manhã, geralmente no seu set point, ok? Aquele flat ali, aquele nível de felicidade que você não está nem tão eufórico, nem você está triste, ok? Então você está naquele nível ali que é o nível natural. Aí você recebe a notícia de que você ganhou na loteria. O seu pico de felicidade vai lá para cima. Você ganhou no sorteio, por exemplo. O seu pico de felicidade vai lá para cima. Entretanto, se você recebe uma notícia ruim, por exemplo, vamos imaginar que você ganhou no sorteio, não precisa nem ser uma loteria, você ganhou no sorteio, tem um bolão, tá acontecendo a Copa do Mundo, e tá no bolão e teve um jogo pela manhã, e você ficou muito feliz porque você ganhou R$1.000, ok? Entretanto, aí você saiu do seu set point, né? Você saiu do seu nível de felicidade que é estável e você foi para um nível de felicidade muito exacerbado porque você ganhou aqueles R$1.000. Mas os pesquisadores já perceberam que se você perder R$1.000, você se sente muito mais impactado e demora muito mais para se recuperar, ou seja, você demora muito mais para voltar àquele nível de felicidade que seria o nivelado, né? A felicidade nivelada, você demora muito mais do que quando você ganha aquele mesmo valor. Pesquisas em bolsa de valores, né? Em pessoas que investem em bolsa de valores, por exemplo, e pesquisas inclusive da área de psicologia social, perceberam que existe algo que eles chamam de aversão à perda, que é basicamente se eu estou investindo na bolsa de valores. E aí, nesse investimento, eu fiz uma operação hoje, uma operação day trade, e essa operação me fez ganhar R$2.000, tá? Beleza, tranquilo. Então, fiquei feliz, fui para o meu pico de felicidade lá. Entretanto, amanhã eu faço novamente um day trade e eu perco os 2.000, ou seja, eu tô zerado. Tipo assim, eu nem perdi nem ganhei, porque eu ganhei no dia anterior, eu ganhei 2.000 e agora eu perdi 2.000, então fica por isso mesmo, certo? Só que eu vou ficar muito mais impactado negativamente porque eu perdi os 2.000 do que eu ganhei os 2.000. Então, inclusive, essa versão à perda é tão forte que possivelmente eu nem vou pensar o seguinte, ó, tá bom, eu fiz o investimento, ganhei ontem, mas perdi hoje. É muito provável que eu me concentre neste sofrimento de agora, que é o sofrimento da perda, é a aversão à perda, né? Por que que isso acontece? Por que desse viés de negatividade, né? Uma das grandes teorias que são muito aceitas é porque, assim, ó, antigamente, como a nossa mente, né, são de caçadores-coletores, como a gente já falou aqui, então as pessoas precisavam sair para caçar e tal. E aí vamos imaginar que elas estavam caçando e tem uma pedra muito grande e eu não sei o que é que tem por trás daquela pedra. Pode ter um predador, né? As pessoas que não tinham viés de negatividade, ou seja, que não pensavam no pior cenário, que não consideravam esse pior cenário, foram para trás da pedra, por exemplo, e muitas delas acabaram morrendo porque se colocaram em perigo, porque não consideraram que poderia haver um perigo ali. E as pessoas que tinham esse viés de negatividade não iam para esse local porque antes de ir, elas já desenvolviam uma certa ansiedade, um medo, né, um receio, e diziam, eu vou com mais calma, eu vou olhar, eu vou esperar, porque pode ser que tenha um predador. Então é possível, isso é muito aceito, né, nas teorias, é possível que as pessoas que tivessem um viés de negatividade forte foram as pessoas que justamente sobreviveram e aí os genes foram passados para as próximas gerações, né? Então essa seria uma das explicações, digamos assim, mais aceitas. Fizeram um experimento que a gente pode chamar de enquadramento de perdas. E aqui vai para você, por exemplo, que trabalha na área financeira, né? Ou trabalha com vendas, por exemplo. Você sabe que lá nos Estados Unidos, né? As pessoas precisam ter aquecedores em casa. Então, eles fizeram um teste. Uma empresa que tinha uma série de vendedores que fornecia isolamento térmico. Então, veja, se a casa tem isolamento térmico, eu não vou precisar ligar tanto a questão do aquecedor. E se eu ligo o aquecedor, gasta energia.
Aqui, por exemplo, no Nordeste, né, nós temos ar-condicionado, a gente não tem aquecedor aqui, não existe. Esse negócio de aquecer não era, enfim, é o fim do mundo aqui pra gente. Mas lá nos Estados Unidos você tem ali a questão de algumas casas, é necessidade, a casa precisa ter um aquecedor, certo? Em alguns períodos do ano, né, é muito frio e tal, então enfim. O que foi que eles fizeram, né? Eles fizeram um teste, dividiram as pessoas em os vendedores, na verdade, né? Os vendedores técnicos, né? Dividiram em duas categorias. A primeira categoria ia argumentar e apresentar um cálculo dizendo para as pessoas que se elas aceitassem o serviço, se elas adquirissem esse serviço de isolamento térmico, elas iam economizar muito dinheiro. E aí mostravam quanto é que elas iam economizar, porque obviamente não ia precisar ligar o aquecedor com tanta frequência como antes. A outra equipe de vendas não falava sobre economizar dinheiro. A outra equipe de vendas falava sobre o quanto que eles estariam perdendo dinheiro se eles não contratassem aquele serviço. Então ficou comprovado que quando você prova o quanto que a pessoa está perdendo dinheiro, já pela questão da aversão à perda, né? Esse fato de perder dinheiro, olha o quanto que você está perdendo, faz com que as pessoas tenham uma propensão a adquirir aquele serviço, porque não querem ter a perda, por mais que o valor seja o mesmo. Porque aqui nesse caso, inclusive, o valor muitas vezes era o mesmo. Você vai economizar tantos dólares por mês. Mas o outro grupo dizia para outro grupo de pessoas, olha, aqui você está perdendo tanto por mês. Era o mesmo valor, só que só o fato de você dizer que a pessoa está perdendo, a pessoa tinha uma tendência a adquirir mais esse serviço de isolamento, né, de isolamento térmico. Então, por que isso é importante saber? Né? Porque muitas vezes nós estamos tristes, né? A gente está entristecido e a gente não percebe que a gente também tem muitos motivos para se sentir feliz, né? Inclusive hoje tem um movimento muito forte, né? Que funciona, inclusive, que é o movimento de uma gratidão intencional, por exemplo, justamente, quer dizer, você ser grato pelas coisas mais simples que você tem, né? Que aparentemente são simples, mas que são de extrema importância e você não percebe, você não dá valor, porque o seu viés de negatividade está dando muita ênfase àquilo que é negativo. Eu já fiz uma cirurgia de vesícula e eu não sei quem que está assistindo fez essa cirurgia de vesícula, mas eu não sei se você já percebeu como é gostoso, por exemplo, você tomar um copo de água. Eu precisei ficar um bom tempo sem tomar um copo de água para poder saber que o simples copo de água que eu tomo todo dia, inclusive quando terminar esta gravação, eu vou tomar o copo de água. E eu acabo não percebendo quanto que é gostoso você tomar um copo de água. Então, para algumas pessoas, né? É óbvio que algumas pessoas têm um viés de negatividade muito mais forte do que outras. Mas é interessante você perceber que muito do que você entende como negativo da vida, talvez seja porque você está focando demasiadamente naquilo que é o viés da negatividade. Nosso cérebro, ele evoluiu para isso, é uma questão de sobrevivência, mas é interessantíssimo você identificar quando o teu viés de negatividade está tomando toda a situação e você está deixando de lado, muitas vezes, situações que são extremamente prazerosas e que mereciam agradecimento, só que você não está agradecendo, porque você está focando demasiadamente nesse viés de negatividade. Espero realmente que você tenha gostado. Daqui a pouco a gente vai passar. A gente tem mais uma aula para falar sobre os dois sistemas de pensamento da mente. E depois, né, a gente vai passar ainda no segundo capítulo sobre a questão da evolução e o cérebro social. Por enquanto, a gente está falando sobre evolução e a tendência do cérebro, né? A evolução e a tendência do cérebro. E aí depois a gente vai falar sobre a evolução e o cérebro social. Lembrando que tem uma playlist aqui abaixo para você que chegou agora. Dá uma olhada na playlist, porque eu tenho certeza que vai fazer a diferença para você se você assistir na ordem. Eu estou tentando fazer de um jeito que se você assistir em qualquer ordem você vai conseguir entender. Mas óbvio, né, que existe um aconselhamento para que você consiga assistir na ordem e a playlist está aqui embaixo. Espero que você tenha gostado, um forte abraço e até o próximo vídeo do nosso canal.